Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tarcílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder com vocês a prova do concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. Prova aplicada para o cargo de soldado PM e soldado BM. Resolveremos exatamente 10 questões da disciplina Raciocínio Lógico Matemática, de RLM. A prova foi aplicada pela banca IBFC no dia 29 de 10 de 2023. Vamos lá, vamos ver como foi que a banca cobrou as questões da disciplina de Raciocínio Lógico. Olha só, pessoal, questão de número 16. As questões estão enumeradas exatamente da número 16 até a questão de número 25. A prova que eu vou responder aqui junto com vocês, que a banca disponibilizou, é a prova do tipo A. Então, eu já vou dizer para vocês que estamos respondendo a prova do tipo A. Então, olha só como foi que a banca cobrou. Inclusive, foi nessa sequência de questões, da questão 16 até a questão 25, ela manteve o mesmo padrão, o que vai modificar exatamente as alternativas. Então, vamos analisar como foi que a banca cobrou cada questão dessa prova. Questão 16, primeira questão, dizia o seguinte: considere dois conjuntos abaixo. Então, primeira informação que você deveria saber era relacionada à operação de conjunto. A operação de conjunto estava lá dentro do conteúdo programático e raciocínio lógico quantitativo, onde eu deveria saber quais seriam as operações que a banca ia cobrar. Operação com interseção, operação com união e operação com diferença era exatamente o que eu teria que saber, ter conhecimento para acertar esse tipo de questão. Então, é uma questão onde ela te deu dois conjuntos. Disse aqui, eu tenho lá o conjunto N, compreendido por todos os estados da região Nordeste. Ele disse aqui, o conjunto N é igual aos estados brasileiros da região Nordeste. Conjunto N é os estados brasileiros com litoral no Oceano Atlântico. E olha o que pediu: assinale a alternativa que representa a interseção entre esses dois conjuntos. Então, você precisava saber que a interseção é exatamente elementos em comum. É o que vai estar em comum, tanto no Oceano Atlântico, aqui os estados brasileiros que está com o litoral no Oceano Atlântico, litoral com o Oceano Atlântico, e também os estados brasileiros aqui da região Nordeste. Já posso te dizer, esse tipo de questão você deveria saber que todos os estados da região Nordeste, tá aqui, era um conjunto menor. Conjunto representado aqui como sendo o conjunto menor. E aqueles estados que são banhados com o litoral no Oceano Atlântico é um conjunto maior. É um conjunto maior. Tá aqui, isso aqui é o conjunto do litoral, onde é banhado aí pelo Oceano Atlântico. Vou colocar aqui OA para representar o litoral do Oceano Atlântico. Qual vai ser a interseção? A interseção é exatamente essa partezinha de dentro, ó. É a partezinha que está se repetindo. Então, eu tenho os estados do Nordeste e todos eles são banhados aqui pelo litoral, pelo Oceano Atlântico. Então, a alternativa correta que você deveria marcar, se você observar, é aquela que vai trabalhar com os estados brasileiros da região Nordeste. Os estados brasileiros da região Nordeste, você teria que assinalar a resposta correta, a letra E. E os demais, se você olhar, não tem nada a ver com essa parte de comerciais. O comando da questão não falou de atividades comerciais, de atração turística, de estados industrializados. Isso aqui não tem nenhuma informação referente ao conjunto. O que poderia confundir com vocês era justamente o conjunto maior, dizer que a interseção é o estado brasileiro com o litoral no Oceano Atlântico. Isso aqui está errado, porque não é interseção. A interseção, se você observar, aqui está um estado brasileiro que está com o litoral no Oceano Atlântico. Vamos imaginar lá embaixo, vamos imaginar o estado do Rio de Janeiro. Se você observar, não faz parte da região Nordeste, não é interseção, certo? Vou ter aqui Rio Grande do Sul, né? Mas poderia ser o Rio de Janeiro, o RJ, qualquer outro estado que é banhado aqui pelo litoral no Oceano Atlântico, ele está fora da região Nordeste. Então, a interseção somente seria aqueles estados nordestinos. E todos os estados nordestinos, eles são banhados aqui pelo Oceano Atlântico. Então, só teria como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão, questão 17. Uma questão também com a operação de conjunto. Você precisaria compreender que a questão vai fazer referência à operação de conjunto, também do raciocínio lógico quantitativo. Olha só o que ela cobrou.
Foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musicais entre um grupo de 100 soldados. Então aqui ele já te deu o total. Total é 100. Para a realização de uma festa no quartel. Obteve o seguinte resultado. Eu tenho lá 75 pessoas que gostam de forró, 35 de folk, de funk, né? 20 pessoas gostam tanto de forró como de funk. Tá aqui. E olha lá, nas alternativas ele quer saber a quantidade de pessoa que gosta apenas de forró, apenas de funk e que não gosta de nenhum dos dois gêneros musicais. A gente viu isso na nossa aula de revisão. Eu disse para vocês, pessoal, leva essa fórmula, porque essa fórmula ela é muito importante para achar aquele elemento desconhecido quando eu estou trabalhando com operações com conjunto. Qual é a fórmula? É o T igual ao conjunto A mais o conjunto B mais o N menos o I. Isso aqui ajuda bastante nesse tipo de questão. Por que ajuda bastante? Se você observar, ele te deu todos os elementos aqui. Te deu o total? Te deu o total, que é um total. Ó. O total é 100. Vou colocar aqui o total como sendo 100. Tranquilo. O conjunto A e o conjunto B é aquelas duas informações que ele chamou aqui de forró e de funk. Então, vou chamar o forró do primeiro conjunto, é 75. Se você observar, eu tenho 75. Tem o conjunto B, que é o de funk, 35. O N é o que ele está pedindo aqui, o que ele está procurando. Então, o N eu vou deixar aqui para encontrar o valor no final, o N. E o I é o que gosta das duas pessoas, das duas modalidades, né? Preferência aí tanto de forró como de funk. Eu tenho um total de 20, então é menos 20. Agora é só fazer essa operação. Teria que fazer aqui essa operação para encontrar o valor de N. Observação, eu tenho aqui 75 mais 35 menos 20. Se você olhar, eu posso somar os dois, né? Posso pegar aqui 80 mais 30, eu ia ter um total de 110, né? Eu pegaria ali somando os dois, depois subtraía desse valor que é 20. 110 menos 20 ficaria 90. Ou eu poderia subtrair, ó. Poderia pegar aqui esse 35, subtrair aí logo os 20, ficaria com 15. 15 mais 75 seria 90, ou seja, eu ia ter um total de 100, e agora fazendo essa operação soma e diferença é 90, e eu tinha que encontrar aqui o valor de N. Quem é que vai ser o valor de N? Você ia fazer uma pergunta, quanto é que falta para chegar a 100? Se eu tenho 90 e eu quero encontrar o valor de N, o valor de N vai ser exatamente 10. Que é o que falta para completar o total de 100. Ou você poderia jogar para o outro lado o 90 e subtrair aqui do 100. 100 menos 90, 10. Ou seja, você teria que procurar uma alternativa que exatamente tinha o N igual a 10. Ó. O N aqui para você teria que marcar aquele que seria 10. Vamos procurar logo 10. Está aqui 10 pessoas e está aqui 10 pessoas. Então, eu encontrei já o valor aí de 10, que é meu N. Esses outros valores eles já estão incorretos. Ó. Não é 15 pessoas que é o nenhum. Não é 15 pessoas que é o nenhum. Não é 20 pessoas que é o nenhum. Então, só tenho que analisar agora essa partezinha do apenas. Ó. Do apenas, que é a parte da diferença. Eu teria que saber fazer a operação aí de diferença entre conjuntos. A operação de diferença entre conjunto, quando ele fala aqui apenas, ou apenas aqui também, ó, relacionada ao conjunto de funk, você vai ver que é aquela partezinha que, quando removo a interseção, sobra somente aquele conjunto que é da diferença. Posso fazer aqui por operação de conjunto? Posso. Vou fazer aqui a representação, ó, através de diagramas. Eu tenho o conjunto que é referente a forró. Ele te deu aqui que era exatamente 75 pessoas. Tinha outro conjunto que eu já sei, imaginei que vai ter interseção. Ele chamou aqui de funk. Vou colocar aqui FU para diferenciar desse F. Total de 35. E eu tinha interseção. Ó. Quem era a interseção? A interseção aqui ele te deu os dois ao mesmo tempo. É 20. Então eu teria aqui 20. Quem é que vai ser o somente forró? Essa partezinha aqui. Ó. Quem é somente funk? É justamente essa partezinha depois que eu remover a interseção. Então vamos fazer primeiro. Somente forró. Eu tenho um conjunto de 75. Eu vou remover 20 porque a interseção está com funk. Então o que vai sobrar para mim é exatamente 55. Se eu somar somente forró mais a interseção, tem que dar o conjunto completo. 55 mais 20, 75. Já para funk, para funk eu tenho 35. Quanto é somente funk ou apenas funk? É a diferença, removendo a interseção.
seria um total de 15. Tá aqui um total de 15. 20 mais 15, 35. Então, somente forró seria 55 e somente funk, ó, é 15. Qual das alternativas vai bater perfeitamente? Então, eu teria aqui, ó, 55 pessoas relacionado ao forró, tá aqui na letra B, gosta apenas de forró, e bateu aqui, ó, 15 pessoas gostam apenas funk. Na letra E, tinha 75, ó, tinha 75 e tinha 35. Esse valor aqui está errado. Eu só tenho como resposta correta a alternativa letra B. Para essa questão, operação com conjunto, eu precisaria aplicar a fórmula, encontrar o N e depois fazer aqui a interseção. Ou se você encontrasse aqui, né, a remover a interseção, encontrar as diferenças, você marcaria logo como resposta correta a letra B. Mais uma questão agora de número 18. Olha só o que pediu. Dispomos de um uniforme composto por 3 camisas. Te deu aqui 3 cores, né? Branca, azul e cinza. E 2 calças. As 2 calças eu tenho aí 2 cores. Tenho preta e tenho azul. Assinala a alternativa que apresenta de quantas variações únicas de uniforme pode ser criada ao escolher uma camisa e uma calça. Então é uma questão de análise combinatória, uma questão que dá para responder pelo princípio fundamental da contagem, simplesmente pegar a quantidade de camisa, pegar a quantidade de calça e multiplicar. Pelo princípio multiplicativo, eu levo a ideia do E, que eu quero selecionar uma camisa e uma calça. Quantas camisas eu tinha? Eu tinha um total de 3. Quantas calças eu tinha? Eu tinha um total de 2. Ou seja, 3 vezes 2 eu teria ali como resultado 6. Para essa questão, você teria que marcar na sua prova, questão 18, alternativa letra A. Professor, eu fiz por combinação, dava o mesmo resultado? Dava o mesmo resultado. Você poderia fazer por combinação, porque a ordem de selecionar a camisa, né, as camisas e também a calça não é importante. Então, dava para você fazer também por combinação. Ó. Eu teria ali combinação de camisas, que seria 3, para selecionar uma, eu só quero selecionar uma, a ordem não importa, então é uma combinação de 3, selecionar uma, multiplicado por outra combinação, de que? Da quantidade das calças. Quantas calças eu tinha? Eu tinha um total de 2 calças, eu queria selecionar 1. Combinação de 3, selecionar 1, eu sei que é 3, e combinação de 2, selecionar 1, eu sei que é 2. Dava o mesmo resultado? Dava o mesmo resultado. 100 maneiras aí de variações para ser criada com 3 camisas e 2 calças com cores diferentes. Então, resposta correta para essa questão, apenas alternativa letra A. Mais uma questão agora que vai trabalhar exatamente com o conceito de probabilidade. É uma questão que vai trabalhar com o conceito de probabilidade. Questão 19. Numa escola, houve um problema de segurança. A sala que presenciou o problema possui 30 alunos que são testemunha, sendo 20 meninos e eu tenho lá 10 meninas. Se uma testemunha é escolhida aleatoriamente, então é uma probabilidade de apenas um evento, probabilidade simples, está aqui, ó. Eu quero que você leve, né, essa ideia de probabilidade, aquela nossa regra que aprendemos no nosso curso teórico, está aqui gravado no canal. Probabilidade, a regra que eu utilizo é a regra do pote, é a regra da divisão da razão. Probabilidade é uma razão entre aquilo que eu quero que ocorra dividido pelo total de possibilidade. Então, eu teria que saber que o meu total de pessoas é 30, como a questão te deu, é 30, e eu teria que saber quem é o O. Quem é que vai ser o O? Que vem depois da palavra probabilidade. A probabilidade dela ser uma menina. Então, ele quer uma menina. Não vou colocar só 1 sobre 30. Probabilidade é aquilo que eu quero que ocorra. Se eu quero que ocorra uma menina, eu tenho que pegar do total. Quantas meninas eu tenho no total? Tenho 10 meninas. Então, seria uma fração, uma razão de 10 sobre 30. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Esse zero com esse zero. Eu ia sobrar, se nas alternativas viesse em forma de fração, a resposta seria somente 1/3. Mas como não te deu no formato de fração, te deu no formato de porcentagem, eu teria que fazer esse cálculo aproximadamente. Não tem como esse denominador aqui virar 100 de forma exata. É um valor aproximado. O que é que eu tinha que fazer na hora da prova? Multiplicar o denominador por 100 e eu chegaria ao resultado em valor aproximado.
1 vezes 100 seria 100, eu teria que dividir por 3. Quando eu faço essa divisão por 3, meu resultado já vai sair no formato de porcentagem. Então seria 10 dividido por 3 é 3, 3 vezes 3 é 9, para 10 é 1, baixo o zero, e agora eu tenho 10 para dividir para 3. 3, novamente, 3 vezes 3, 9, para 10, ó, resta 1. Você para por aqui porque não tem mais nada para descer. Então, o cálculo que ele pediu é exatamente 33%. 33%, você teria que marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra E. Mais uma questão agora de número 20, que dizia o seguinte: assinale a alternativa que apresenta quantas senhas diferentes. Trabalhamos também muitas questões com senha. Tem vídeo aqui no nosso canal fazendo exatamente a quantidade de senhas, como acertar questões de análise combinatória envolvendo senha. Não só senhas, né, como números, como anagramas também. Então ele escolheu aqui, ó, que a senha é com 6 caracteres diferentes, né, que a banca vai te pedir aqui, utilizando as letras maiúsculas da palavra Brasil. Ela escolheu uma palavra. E ela diz, né, não quero repetir nenhuma letra, é sem repetição. Quantas maneiras eu tenho que fazer? Isso aqui é aquele conceito de anagramas. Se você observar, aqui eu tenho 6 letras e eu quero fazer uma senha com 6 caracteres diferentes. Era só você contar a quantidade de letras. É a permutação de 6 letras. Aqui eu tenho 6 letras, ó. Então seria uma permutação de 6. Permutação de 6 é 6 fatorial. E quanto é 6 fatorial? Se você não soubesse tabelado, você teria que multiplicar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui era multiplicação do número que eu quero multiplicar até o número 1. Uma multiplicação sucessiva. Ou seja, teria que fazer essa multiplicação e você teria que marcar aquela que fosse 720. Multiplicando todos esses números, resposta correta para a questão número 20 seria letra A, 720. Mais uma questão de número 21, é a questão agora que ela vai trabalhar com sequência. Olha só o que vai dizer a questão de número 21. Eu tenho aqui, a sequência crescente a seguir tem 8 termos, tá certo? Cada termo é um número primo, então precisava saber quem eram os números primos para acertar essa questão. Questão envolvendo aí o raciocínio lógico sequencial. Assinala a alternativa que apresenta os números primos, foi bem claro aqui, ó. A banca poderia muito bem suprimir, queria que você pensasse quais seriam os números aqui, mas ela já te deu no comando da questão. A banca IBFC, muitas das vezes, ela é muito boa porque ela te dá algumas dicas no comando da questão. Te deu uma sequência de 8 termos e ele diz, ó, assinala a alternativa que apresenta os números primos que estão faltando na sequência. Então, eu teria que saber que número primo é aquele que só tem 2 divisores, né? Só divide por ele mesmo por 1. Só tem um único número primo que é par, que é o número 2. Depois do número 2, o próximo número primo é o número 3. Depois vem o número 5. Depois vem o número 7. Depois do número 7 vem o número 11. Depois do número 11 vem o número 13. Depois do número 13 vem o 17. Depois do 17 vem o 19. Ou seja, você teria que procurar uma alternativa onde tinha lá 3, 7, 13 e 19. 3, 7, 13, 19 está exatamente a resposta correta na letra A. Questão de número 21, você teria que marcar como resposta correta a letra A. Questão de número 22, uma questão envolvendo apenas uma parte de argumentação, onde você vai concluir aqui de forma correta a idade de 3 personagens, onde dizia o seguinte: assinala a alternativa que identifica corretamente a ordem das alturas. De quem? De Ana, de Bernardo e de Caetano. Tá aqui, Ana, Bernardo e Caetano. Então é uma questão onde vai envolver a altura e eu teria que saber as condições dadas pelo comando da questão. E o mais importante, para você não errar, tem que ser do maior para o menor. Se você encontrar do menor para o maior e assinalar a alternativa, você vai errar. Então o comando da questão te deu algumas dicas, Primeira dica foi dizer que Ana é mais alta do que Bernardo em 5 centímetros. Esse tipo de questão você
tem que observar que eu posso atribuir qualquer idade, qualquer altura, né? Porque eu estou trabalhando aqui com altura. Se fosse com idade, né? Se ele dissesse, olha, Ana é mais velha do que Bernardo, 5 anos. Você poderia atribuir qualquer idade. Aqui também, ó, ele não falou ali a altura, o tamanho de Ana e de Bernardo, você poderia atribuir. Vamos imaginar o seguinte, ó. Imaginar que aqui está Ana, e Ana tem exatamente, vamos colocar 105. Então, vou colocar aqui, ó, que Ana é uma criança, e essa criança ela tem uma altura de 105 centímetros. Está aqui, 105 centímetros. Se ela é 5 centímetros mais alta do que Bernardo, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Qual é a conclusão que eu tenho que fazer? Eu tenho que concluir, ó, que Bernardo ele vai ter exatamente 100 e quanto? 100. Eu tenho 100 centímetros. Está aqui meu amigo Bernardo. Porque Bernardo é menor do que Ana, 5 centímetros. Ana é maior do que Bernardo, 5 centímetros. Por isso que eu tenho 105 e Bernardo tem 100. Olha a próxima dica que o comando da questão te deu. A próxima dica foi dizer que Bernardo ele é menor do que Caetano. Ó. De quantos centímetros? De 3 centímetros. Se meu amigo Bernardo é menor do que Caetano, você vai perceber que Caetano é aquele personagem intermediário. Por que ele vai ser o intermediário? Porque ele tem exatamente 3 centímetros a mais do que meu amigo Bernardo. Ele disse lá, né, que Bernardo é menor do que Caetano em 3 centímetros. Ó. Então, Bernardo ele tem 100. Ele é menor do que Caetano em 3. Se Caetano é menor do que Bernardo em 3, ó, ele vai ser menor do que Ana em 2 centímetros. A sequência relacionada do maior para o menor ficou nesse formato. Tá aqui do maior para o menor. Aqui o maior, colocando, dá para perceber aí através da altura para o menor. Então a pergunta é, qual é a sequência correta aí colocando do maior para o menor? O maior vai ser minha amiga Ana, o menor, meu amigo Bernardo, e o intermediário que está entre Ana e Bernardo seria aí meu amigo Caetano. Então, para essa questão de número 22, você teria que marcar nessa sequência. Ana, Caetano, Bernardo. Ana, a maior, Caetano, o intermediário, e Bernardo, o menor. Você encontraria como resposta correta a alternativa letra C para a questão de número 22. Mais uma questão, a questão envolvendo o raciocínio lógico sequencial também. Comentamos isso na nossa aula de revisão, que poderia a banca escolher aí palavras e pedir aí para você fazer o embaralhamento ou simplesmente você achar a lei de formação que foi criada através dessas palavras, que é exatamente cidades paraibanas. Olha o que diz a questão 23. Analise a sequência inversa. Isso aqui foi muito importante, ó, porque já te deu uma ideia. Banca IBFC ela é excelente, porque no comando da questão ela te dá algumas dicas. Aqui está a dicas. É uma sequência inversa apresentada a seguir. Assinala a alternativa que apresenta a palavra. Então, é uma palavra que, de acordo com a lógica, preenche corretamente a lacuna. Então, qual seria a lógica, né, que ele criou através dessas palavras da cidade paraibana? Você teria que saber que era uma palavra começando de ordem inversa, era invertida, começando com a letra A, areia começa com a letra A, Bahia começa com a letra B, Cabedelo começa com a letra C, Diamante começa com a letra D. Se você observar o que está faltando aqui para a próxima palavra, para a próxima cidade, seria uma palavra iniciando com que letra? É uma sequência das letras, né, do alfabeto brasileiro. Letra A, letra B, letra C, letra D. A próxima vai ser exatamente com a letra E. E olha lá, qual das cidades começa com a letra E? Precisava nem você conhecer quais seriam as cidades paraibanas. Só precisava você compreender que, pela lógica de formação, pela lei de formação que foi criada essa sequência das cidades, apenas a inicial, ó, seria aqui a Cidade de Esperança. E a Cidade de Esperança é aquela que vai iniciar, é o início, ó, com a letra E. Iniciando com a letra E, Esperança, você teria que marcar como resposta correta a letra C. Então, questão de número 23, a alternativa correta a letra C. Mais uma questão, questão 24. Olha só o que cobrou na questão de número 24. É uma questão que vai trabalhar aí com sistema de equação, também dentro do raciocínio lógico,
quantitativo. Inclusive fizemos uma revisão aí com diversas questões envolvendo aí sistema de equação. Então vamos entender o que cobrou a questão de número 24. Um grupo de amigos foi ao cinema e comprou ingressos para um filme de ação. O preço do ingresso era de R$100 para adultos e R$50 para estudante, considerando que o grupo gastou um total de R$450. Então aqui eu já paro e começo a extrair as informações no comando da questão. Ele disse que para adultos eu tenho um total de R$100. Então você teria que saber que a quantidade de adultos, os ingressos aí que serão vendidos, né, é exatamente R$100. Então eu tenho ali R$100 para adulto. Esse E dentro da matemática, envolvendo aí problemas de sistema, é de soma. Então eu teria R$50 relacionado aqui a estudantes, botar o E de estudante e vou botar aqui o Azinho de adultos. O A de adulto, vou botar o E de estudante. E ele te deu um valor total. Qual foi o valor total? 450. Então eu tenho aqui esse valor compreendido entre adulto e estudante. Te deu aqui um valor total, o que foi gasto de ingresso tanto para adulto como para estudantes, R$450. E agora mais importante, e havia no mesmo número de estudantes e adultos. Isso aqui é muito importante. A banca ela te deu uma dica. Quando diz que havia ao mesmo tempo um número de estudantes e adultos, a banca queria dizer para vocês que tanto faz adulto e criança, o valor é idêntico. Então o valor de adulto, a quantidade de adultos tem que ser exatamente igual à quantidade de estudantes. Essa era a relação que você precisava. E olha o que o comando da questão pediu. Assinala a alternativa que apresenta quantas pessoas foram ao cinema. Então eu quero saber quantas pessoas faz referência a adulto, quantas pessoas faz referência a estudante. Então é uma questão envolvendo sistema de equação, onde eu tenho aqui duas variáveis, e eu tenho duas equações. Então eu vou exatamente substituir. Vou colocar aqui substituindo. Onde tem um valor de A, eu coloco E, coloco aqui. Ou eu poderia colocar aqui também, como os valores são iguais, eu posso substituir. 50E, poderia botar 50A. Ou seja, essa minha equação aqui, onde eu tenho lá 100A, o A ele vai ser substituído pelo E. Então eu teria que substituir o valor do A pelo valor do E. Somo mais o 50E, tá aqui somando 50E, e isso teria que ser igual a quanto? 450. Soma o E com E, Tenho 50E mais 100E. Eu teria um total de 150E, 150E. Isso é igual a quanto? 450. Agora eu quero encontrar aí o valor de E. Então vou isolar o valor do E. Esse 150 que estava desse outro lado da igualdade, jogo lá para o outro lado, né? Colocando aqui, se ele está multiplicando, ele passa a dividir. Então seria 450, que ficou do outro lado, e eu vou dividir por 150. Vou dividir por 150. Fazendo essa divisão, 450 dividido por 150, se você não soubesse fazer de forma direta, ainda dava para simplificar. Corta o 0 com 0, só sobraria 45 dividido por 15. 45 dividido por 15 é exatamente 3. Eu tinha lá 3. E muito importante, isso aqui, 3 é apenas os estudantes. 3 é estudante. Está aqui. Você poderia ter confundido e marcado letra C. Só que não é letra C. Ele queria a quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas é estudantes mais adultos. E aí, o comando da questão diz que é o mesmo valor. Se eu tenho 3 estudantes, então o adulto também vai ser 3. Adulto também vai ser 3. Somando os dois, o total aqui vai ser exatamente 6. O total seria 6. Adulto e estudante, 3 mais 3 seria 6. Você teria que marcar como resposta correta para a questão 24, alternativa letra D. 6 pessoas. Poderia simplesmente substituir aqui? Poderia substituir. Se você substituir o valor do 100 juntamente com o valor do 50 para estudante e também para o adulto, você encontraria ali 450. Se você imaginar que dentro das alternativas é valores iguais, não poderia ser 5, não poderia ser 3. Porque 5, se eu escolher 2 homens, automaticamente seria
se eu tivesse escolhido, né, 3 adultos e 2 estudantes, não ia ser igual. Da mesma forma aqui, ó, o 3. Se eu selecionasse 2 estudantes e um adulto, não ia ser igual. Teria que ser um número par. E quando eu colocar os números par multiplicando para dar 450, só poderia ser 3. Ó, porque 3 adultos de 100 seria 300. E 3 crianças, né, ou 3 estudantes aqui de 50 seria 150. 300 mais 150 batia ali 450. Não precisava pensar desse jeito como eu pensei, mas é uma questão apenas do raciocínio lógico quantitativo. Então, para essa questão, a banca considerou como resposta correta a alternativa letra D, 6 pessoas. Última questão, questão de número 25, lembrando que estamos respondendo a questão do tipo A, da prova da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, aplicado pela banca IBFC, ano de 2023. Olha só o que cobrou aqui a questão 25. A questão 25 também vai trabalhar com a ideia do raciocínio lógico quantitativo. Inclusive, essa prova ela veio no formato atípico, onde trabalhou muitas questões apenas do raciocínio lógico quantitativo, questões envolvendo apenas a matemática. Quem estudou para essa prova referente à lógica proposicional, fundamentos da lógica, como o que é proposição, proposição simples, operação com os conectivos, regra de negação, regra de equivalência, diagrama lógica, regra do pazinho, regra do encadeamento lógico, não veio nada. Foi uma prova que beneficiou exatamente aqueles alunos que estavam preparados com o conteúdo da matemática. Então, a questão 25 é uma questão de regra de 3 simples, é uma questão que estava prevista no seu edital, é uma questão envolvendo aí o raciocínio lógico quantitativo e olha só o que cobrou. Questão número 25. Calcula o gasto com gasolina para uma viagem de ida e volta. Isso aqui é muito importante. Muita gente errou essa questão porque ia calcular apenas a ida ou ia calcular apenas a volta. Teria que calcular ida e volta. Tem que somar os dois intervalos. Ele disse que era para ir de João Pessoa até o sertão do estado, a cidade de Cajazeira. E ele te deu algumas condições. Ó. Qual foi as condições que o comando da questão te deu? Ele te deu aqui exatamente que a distância entre as duas cidades é de 600 km. Te deu o consumo médio de um carro um carro antigo, né? Te deu aqui é de 10 km por 1 litro e te deu o preço médio de gasolina, que é R$6. Ou seja, para eu montar essa minha regra de 3, eu tenho duas grandezas. Quais são as grandezas que você ia ter que identificar no comando da questão? Seria a quantidade de litros e a quantidade de quilômetros que o comando da questão te deu. Então, se você observar, por cada litro de gasolina, o carro aqui, o carro antigo, ele vai percorrer 10 km. Então, a cada litro, eu tenho uma grandeza de litro, eu tenho uma grandeza relacionada ao quilômetro. Então, de 1 litro, o carro antigo, ó, ele consome aí 10 km. Ou, a cada 10 km, né, o carro antigo consome aí 1 litro. A cada litro, 10 km vai ser rodado. Perfeito. E o mais importante, ó, ele te deu aqui que a distância entre as duas cidades é 600. Isso aqui é apenas a ida, apenas você ir. Para ir e voltar, você teria que somar mais 600. Para ir e voltar, a distância entre as duas é 600. Para ir e voltar, qual vai ser a distância total? Um total de 1.200 km para você ir e voltar. Então, eu tenho a grandeza em quilômetros, tenho a grandeza em litros. Se você observar, eu tenho que encontrar quantos litros eu vou gastar aqui com 1.200 km para depois multiplicar pelo valor para achar a resposta correta. Então é uma questão de regra de 3 direta, não tem nem o que se discutir. Aqui as grandezas é litro e quilômetro, não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional. Era só você multiplicar o valor do 1 pelo 1.200 e o 10 por x. Conclusão, eu pego o valor do x, que é o valor desconhecido. Regra de 3 é uma divisão, é uma razão. Se você ver, esse valor que está acima de x é o número 1, que vai multiplicar pelo 1.200. Então, seria número 1 multiplicado pelo 1.200. E eu teria que dividir por 10. Por que eu vou dividir por 10? Porque o x vezes 10 é 10x. Então, 10 está desse lado, já joguei ele para o outro lado da igualdade, ele veio dividindo. Que está multiplicando, joguei dividindo. 1 vezes 1.200 é 1.200, e vou dividir por 10. Quando eu faço essa simplificação, divisão por 10, que vai sobrar para mim exatamente 120.
Ou seja, o que eu vou gastar de combustível é 120 litros. Aqui é a quantidade de litros, ó. Quantidade de litros, 120. A banca foi boa, muito boa, porque você poderia confundir e ter marcado logo agora, esquecendo esse valor aqui em reais. A banca poderia considerar 120 se ela tivesse pedido aqui a quantidade de litros. Mas não pediu a quantidade de litros, ó. Pediu em reais. Quer saber aqui quanto é que ele vai gastar de ida e volta da cidade de João Pessoa à cidade de Cajazeiras. Então eu teria que fazer o quê, professor? Só multiplicar por 6? Só multiplicar por 6. Ó. Então 120 litros multiplicado por 6 reais, você teria que encontrar como resposta correta aquela que teria 120 reais. Ó. 120 reais você encontra como resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula de revisão, de correção da prova da Polícia Militar do Estado da Paraíba, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, se te ajudou de alguma forma a compreender a resolução de cada questão, curte e deixe seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.